Olá, graça e paz no Senhor Jesus. Quero compartilhar com você o texto de Romanos, capítulo 3, dos versículos 23 a 25. Diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Existe uma história de que uma pessoa morreu e ela chegou no céu, e aí quando ela chegou no céu ela foi recebida por nada mais nada menos do que São Pedro, o apóstolo Pedro. E ele chegou e disse: nossa, que alegria encontrar o Senhor, tal, e já foi entrando. E Pedro disse: não é assim não. Para você entrar no céu, você tem que atingir uma determinada pontuação, 100 pontos basicamente. A pessoa olhou assim: mas como é que eu atinjo esses 100 pontos? E Pedro falou: basicamente você tem que falar as coisas que você fez nessa vida. Cada coisa que você fez tem uma pontuação. Quando você chegar a 100 pontos, você tem acesso livre ao céu. E ele começou a pensar nas coisas que ele já havia feito. Ele começou a pensar que ele havia ajudado os pobres, ele pensou no fato de ser um crente que orava todo dia, ele pensou no fato de ler a Bíblia. E aí Pedro falou: bem, essas coisas são ok, e eu acho que você ganha aí uns 6 pontos com isso. Mas ainda faltavam 94, né? Porque para atingir são 100 pontos. E ele pensou. E aí ele começou a dizer que ele era um crente fiel, um crente dizimista, que ia todos os domingos na igreja, que tinha teologia tal, já havia estudado tantas coisas. E diante de tudo isso, Pedro falou: olha, diante de tudo isso que você falou, acho que você vai ter menos pontos do que isso. E diante dessa angústia, ele ficou: e agora? Como eu vou conseguir? Eu só vou poder ir para o céu então se for pela graça de Deus. E aí Pedro olhou para ele e falou: bom, é isso mesmo, por que você não falou logo? Pode entrar. Então essa história é uma história engraçada, né, que é para ser engraçada, mas que mostra adequadamente o que muitas pessoas pensam sobre salvação. Pensam que salvação é algo que você se esforça para conseguir. Então se você tiver uma vida boa, se você tiver boas ações, você vai conseguir a salvação, você vai conseguir se justificar perante Deus. Mas o texto que nós vemos aqui mostra totalmente o contrário. O texto diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então não vai ser o meu esforço, as minhas ações que vão me fazer, que vão garantir para mim a salvação. Não é isso. Mas o que está dizendo aqui é que eu sou pecador, eu careço da glória de Deus, mas eu sou justificado. Ou seja, eu sou declarado justo. E o texto diz que nós somos declarados justos de uma forma gratuita. Ou seja, não porque nós merecemos, mas foi porque Deus nos deu isso de graça, nos deu pela sua graça. E como é que Deus pode fazer isso? Afinal, ele é justo, ele é perfeito. Ele não pode simplesmente olhar para nós e dizer assim: bom, eu vou ter pena de você, eu amo você e agora eu vou te dar a salvação. Um juiz justo não faz isso. Mas o texto continua nos dizendo que ele faz isso mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus nos salva pela sua graça, não porque nós merecemos, mas ele faz isso por causa de Jesus. Como é que isso ocorre? O texto continua nos explicando: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então é o sangue de Jesus que nos dá a possibilidade de termos salvação. É o sangue de Jesus que faz com que nós sejamos justificados. Propiciação era uma mesa que tinha no antigo Israel, e quando se sacrificava os animais, colocava-se o animal sobre essa mesa e o sangrava. E pegava-se o sangue daqueles animais e aspergia no povo, de forma que o povo se considerava purificado dos seus pecados por causa daquele sangue. O sangue de animais não purifica ninguém, mas tudo era uma representação da verdadeira remissão de pecados, do verdadeiro sangue que traz salvação, que é o sangue de Jesus. O que tudo isso nos mostra é que Jesus derramou o seu sangue porque ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Nós somos pecadores e deveríamos receber de Deus o castigo, a condenação. Mas ele aplicou esse castigo e essa condenação a Jesus. Portanto, se você também achava que para chegar ao céu você tinha que atingir determinada pontuação, ou se para você conseguir a salvação ou alguma bênção da parte de Deus, você precisa fazer isso ou fazer aquilo, esqueça isso. Você precisa de Jesus.
Você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. E para isso você precisa crer que é em Jesus que nós temos salvação. De forma que não é sobre nós. Não se trata de nós. Se trata da glória de Deus manifestada através do Filho Jesus. Esse é o Evangelho. E eu espero que você possa crer e ser vivificado por essa palavra. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E te agradecemos pelo Evangelho que nos mostra a palavra da graça. Ó Deus, que mostra que não depende de nós, não depende das nossas obras, mas unicamente da Tua obra através do Teu Filho Jesus. Por isso nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.